Gravando. Aí. Ok. Ótimo. Boa noite, Emília. É um Boa noite, prazer Cris. enorme ter você aqui conosco. A Deri, que vai hoje fazer a palestra dela, né? Então, a Deri Leão, ela é psicóloga e pedagoga, especialista em terapia familiar, casal e indivíduo, na abordagem sistêmica pela PUC de São Paulo. Ela é capacitada em práticas colaborativas e dialógicas pelo Interface, também pelo Instituto Roston Galveston e Instituto Taos. Ela é formada em terapia comunitária integrativa, também pela Interface. Ela tem formação em terapia narrativa e trabalho comunitário pelo Reciclando Mentes e práticas das constelações sistêmicas com Bert Helling. É um prazer enorme, viu, Deri, ter você aqui conosco, né, da ABRAP, Associação Brasileira de Psicoterapia, e tê-las para... E eu poder, nessa oportunidade de te ouvir, falando sobre a abordagem colaborativa dialógica, construindo espaços de diálogo em diferentes contextos. Sem dúvida, essa será realmente uma abordagem bem importante, né, para todos os associados e também terapeutas. Sinta-se muito bem-vinda e à vontade para iniciar, então, a sua fala. Ok, Emília, muito obrigada por estar aqui, pelo convite, né? Cris, também muito obrigada pelo convite, me sinto honrada, de verdade, e eu gostaria até mesmo de começar com essa metáfora, né, dos convites, a metáfora do hóspede e do anfitrião, que vocês aqui estão como minhas anfitriãs, né, me anfitriando por um convite, e eu como hóspede de vocês na associação ABRAP, né, e dizendo que eu, como convidada, também me sinto, olha só, anfitriã, porque eu também estou recebendo vocês aqui no meu espaço, na minha casa, no meu coração, né? E, então, essa metáfora já começa falando das práticas colaborativas dialógicas, porque uma das sensibilidades, ou uma das formas de nós explicarmos, né, essa prática é através dessa metáfora, em que num atendimento nós somos tanto anfitriões como hóspedes no atendimento. Eu vou explicar um pouco mais à frente. E eu também gostaria muito, as pessoas que eu sei que vão assistir depois, eu gostaria de fazer um pedido que, se nós fôssemos nos apresentar, que cada um pensasse nesse momento, né, como está chegando para essa conversa, como está chegando, como se preparou, o seu estado de espírito, né, a sua casa, como se preparou para receber, né, a ABRAP, e como se preparou também, né, para se sentir um convidado da ABRAP. E para isso, eu pensei em fazer um pedido que cada um pensasse em um objeto imaginário ou não, real, que pudesse representá-lo, né, neste momento, entende?
que nesse momento, não, claro, não vamos falar aqui agora, cada um vai guardar para si, né? Isto é, se fôssemos falar aqui e trocar, mas que objeto cada um escolheria neste momento para ser representado? E por que que eu digo isso, né? Porque eu também pergunto assim, o que esse objeto diz sobre você? O que esse objeto conversa, né? Diz a seu respeito. Eu, na verdade, quando ia começar, né? Quando eu ia entrar no Zoom, eu pensei, que objeto seria, me representaria hoje? Hoje. Aí eu olhei aqui para onde eu estou e eu li uma frase do Pequeno Príncipe, que é a frase: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E é essa frase que, nesse momento, está me representando e eu estou me apresentando aqui para todos, né? Então, seria a nossa apresentação em termos de como estamos chegando, né? E, para falar em práticas colaborativas e dialógicas, eu gostaria de falar sobre 3 palavras primeiro. Primeiro, colaboração. O que pensamos sobre colaboração? O que é isto, né? Que palavra é essa? Quando a gente fala em colaborar, a gente fala em laborar, trabalhar. Colaboração, ação, né? Então, colaboração é o empenho, o engajamento em trabalharmos juntos para produzir algo. Eu até, deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo aqui, deixe-me ver. Compartilhar uma figura? Deu, né? Olha que maravilha. Deu, perfeito. Tá bom. Então, aqui está, né? É uma representação do que é colaboração. Todos juntos, num mesmo objetivo, engajados, né? Num objetivo. Quando a gente... A outra palavra que eu queria falar, que eu queria mostrar e compartilhar, é a palavra ajuda, que muitas vezes a gente confunde o que é colaborar e o que é ajudar, que são coisas diferentes, né? Porque ajudar significa suprir a necessidade de alguém, fazer algo para alguém que esteja no momento sem condições de fazê-lo. Então, esta é o conceito, o significado de ajuda. Então, voltando, colaborar, estamos fazendo com, estar com o outro, né? E ajudar é suprir, é fazer para o outro. Esse é o nosso entendimento, né, dentro das práticas colaborativas. E uma outra palavra que eu acho que serve como um ponto, né, uma contrapartida da colaboração é a competição, né, que nós entendemos como algo que, eu vou colocar algumas palavras aqui, né, que significa a competição, né? É entrar em concorrência, é o combate, é o enfrentamento, a luta, estar contra, aonde um tem que vencer, né? Um tem que ter o prêmio. E na colaboração, não. Na colaboração é o ganha-ganha, né? É, é um, é um momento onde todos estão ganhando, produzindo algo. Eu vou tentar aqui, como... Não, não consegui. Mas, enfim.
Ok. Não consegui compartilhar. De novo, tenta de novo, é assim mesmo. Vamos lá. Eu acho... Espera lá. Aqui eu gostaria de mostrar um pouco, né? Ilustrar essa questão da colaboração e da competição, né? E nós vemos isso muito nos contextos de diálogo, né? Onde a gente tem presenciado a polaridade, no próprio consultório, onde a gente presencia, né? Conversas e diálogos que são competitivos até, né? Cheios enfim, aonde um tem que estar certo, um tem que ganhar e tudo mais. Então, não é esse o propósito da colaborativa. Queria já colocar aqui, então... Se você quiser abrir a tela, sabe aquela tela grande, Deri? Eu sei, Cris, espera aí. Acho que seria... Não, ficou... Não, agora eu perdi, Cris. Me desculpa, mas Sem problema. tudo bem, eu volto lá. Mas, pensando então, né? Aqui, Paulo Freire, realmente colocando o diálogo como a base da colaboração. E aí a gente introduz, né, o seguinte: as práticas colaborativas e dialógicas, elas foram desenvolvidas, eu vou dizer aqui, por Harline Anderson e por Harry Golishan, em meados de 1970, né? Que foi fundada, essas práticas fundadas nas ideias do construcionismo social, aonde o diálogo é a ferramenta básica da colaborativa, né? Aonde nesta abordagem o terapeuta coloca-se como parceiro conversacional, como diz a Harline, como o arquiteto do diálogo, porque construímos contextos, né, dialógicos, interativos, promovendo novos significados. Então, segundo o John Schotter, é o estar com o cliente, sendo sensível a ele, estando presente, né? Completamente presente, para que a gente possa, nos momentos dialógicos, aonde houver tensões, que isso existe nos momentos de diálogo, a gente possa mudar ou refazer a dança, né, do diálogo, voltando e mudando a orientação do diálogo, né? Dessa forma, a gente se utiliza da escuta ativa e generosa, de interesse genuíno, para aprender sobre o outro. Isso eu acho muito lindo, né, na colaborativa, porque nos momentos, quando nós estamos engajados, né, na conversa com o nosso cliente, nós estamos numa posição de aprendiz, aprender sobre o outro. Por que isso? Porque nas práticas colaborativas, nós temos dois especialistas, ali no contexto terapêutico, né? Quem são eles? O cliente, nós entendemos como o especialista da sua própria história, daquilo que ele sente, daquilo que ele pensa, dos significados da vida dele, né? E o terapeuta é o especialista do processo do diálogo. Por isso,
que a gente coloca, né? O arquiteto do diálogo, porque eu entendo também como o terapeuta como guardião do diálogo, aquele que vai cuidar do contexto, né? De todo o desenvolvimento do diálogo, né? Então, o diálogo ele está sempre no sentido de ampliar possibilidades e criatividades diante de dilemas que pareciam não existir saída. Então, é através do engajamento do diálogo que nós vamos encontrando as saídas, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre as ideias do construcionismo social, que é a base das práticas colaborativas, né? O foco está no significado e não na situação em si, né? O foco também está na cocriação. O que significa isso? O diálogo, ele não tem dono, ele não tem uma estrutura, né? Ele não tem o começo, meio e fim estruturados, planejados, né? O diálogo ele é construído, por isso a co-construção, essa ideia do construcionismo, né? Que é sensível aos valores, à cultura, né? O foco está nas potencialidades de cada um, e o construcionismo também fala das várias identidades. Como assim, né? Ele fala do estar assim, essa pessoa está assim hoje, e não ela é. Por exemplo, hoje nós fizemos uma roda de terapia comunitária, né? E uma das pessoas fez um comentário de que o seu terapeuta fez uma colocação que, naquele momento, ela percebeu um eu dentro de si que até então ela não conhecia, né? Então, o construcionismo fala sobre esse conceito de identidades múltiplas, né? Tem um filme que se chama Valente, não sei se vocês já viram, né? Com a Judy Foster, que ela realmente, ao longo do filme, através de uma experiência muito difícil, traumática até, né? Ela muda completamente a atitude dela, como se fosse uma outra personalidade, um outro eu, que na verdade se instalou depois daquela experiência, né? Então, quais são as sensibilidades que o terapeuta colaborativo precisa desenvolver? Quais são, né? Ter em mente essa ideia do anfitrião e do hóspede, né? E a Haline fala que um bom anfitrião precisa ter boas maneiras. Boas maneiras. E isso parece uma coisa boba até, né? Como a gente vai falar sobre isso em terapia, em psicoterapia? E ela diz assim: é verdade, é preciso que tenhamos palavras, gestos, modos, né? Para que o convite ao diálogo seja aceito, não só naquele encontro, como em tantos outros encontros, para que eu seja convidada novamente, né? Então, é uma metáfora que o terapeuta colaborativo precisa ter em mente, porque dialogar é um estar com, e é um jeito de ser, é um jeito de viver, é uma, eu diria, né? É uma filosofia de vida estar em diálogo, segundo as práticas colaborativas, é um jeito de estar no mundo. Eu diria até
que nos ajuda, né, a pensar numa cultura de paz, que a gente está ali como terapeutas, treinando, né, e nos treinando também a desenvolver um bom diálogo, desenvolver essa parceria, né? Uma outra coisa, uma das sensibilidades que a gente precisa muito desenvolver é o não saber. Como assim, né? Essa história, quando a gente ouve em terapia, né? Ah, porque eu nem vou falar, porque eu já conheço fulano, já sei o que vai dizer. Então, é algo que realmente impossibilita o diálogo de uma tal maneira que fecha a nossa escuta, né? Fecha todas as possibilidades. Então, essa postura do não saber, eu não sei o que o cliente está falando, o que ele vai falar, qual é o significado, é de suma importância para que o terapeuta colaborativo abra perguntas para que ele possa compreender e criar novos significados, né? O terapeuta também precisa muito ser sensível às incertezas e imprevisibilidades. Por que isso? Por quê? Porque, como eu disse, né, o diálogo, ele é imprevisível, ele não tem um, uma rota, né, prevista, porque nós estamos, sabe como o Google Map, né, como se chama aquele outro aplicativo de rotas, né, está sempre recalculando a rota. Então, Waze. o Waze, Emília, obrigada. No diálogo é assim, a gente está sempre recalculando a rota na medida que nós não compreendemos algo, então nós usamos o quê? A pergunta. A pergunta é uma maneira de chegarmos ao significado verdadeiro daquela pessoa, né? Uma outra sensibilidade importante é a polifonia. O que significa isso, né? É a, a sensibilidade, aguçar o nosso ouvido às vozes internas do nosso cliente e às nossas próprias vozes. Isso eu acho assim muito incrível, né? Porque nos dilemas internos a gente pode convidar as vozes, não só as vozes conhecidas conscientemente, né? Como as vozes que temos dos nossos ancestrais, vozes transgeracionais. Então, vamos fazendo esse convite ao diálogo. E uma outra coisa, né, que o terapeuta colaborativo precisa muito desenvolver, saber, é o diálogo interno, o próprio diálogo interno. Por quê? O terapeuta que não desenvolve o seu próprio diálogo, ouve suas vozes, conversa com elas, dificilmente vai poder abrir a escuta para o seu cliente. E uma outra coisa dentro da polifonia é que nós podemos oferecer ao cliente as nossas vozes, né? De uma maneira, claro, contextual, de uma maneira que possamos pensar a respeito, não é oferecer impulsivamente de qualquer jeito, não é isso que eu estou falando, mas é uma maneira de estarmos com o cliente, né? Estarmos ao lado dele. Então, essa é mais uma sensibilidade que o terapeuta colaborativo precisa desenvolver. Como também projetos de conversações públicas, né? A investigação apreciativa, a terapia comunitária integrativa, que significa o quê? O terapeuta colaborativo, ele pode desenvolver
o diálogo em vários contextos, né? Inclusive no contexto coletivo, que isso a gente pode, e fazemos isso, por exemplo, com a terapia comunitária, né? Eu vou tentar aqui colocar uma imagem, até porque penso que, vamos lá, colocando aqui, olha, vocês conseguem, eu acho que está muito desfocado, mas dá para ver a imagem? Não sei se eu vou saber mexer direito nesse vídeo, depois a gente corta, mas assim, eu estava num parque, eu fui ao Horto Florestal, né? E eu estava andando por lá, e de repente eu vi essa imagem. Essas duas crianças sentadinhas no meio de uma ponte, conversando. Eu olhei e realmente fiquei muito tocada. Eu falei, gente, eu não acredito. Falei, isto é o diálogo. Porque, assim, primeiro, né, é através do diálogo que a gente cria pontes. E elas estão posicionadas no meio da ponte, né? Me parece, ou pelo menos me inspirou demais, a questão de não puxar, né? Nem para um lado, nem para o outro. Quer dizer, cada uma visitou o universo e me traz também, né, essa imagem, a característica, uma das características do diálogo, que é a espontaneidade e a criatividade. Nada como a criança, né, para representar a nossa espontaneidade. E por que isso, né? Por que que o diálogo requer essa espontaneidade? Porque é através dessa verdade de cada um, dessa espontaneidade, que nós vamos criando condições de chegar à a, a, a verdade mesmo de cada um, ao que é genuíno de cada um, né? Então, uma outra imagem também que eu gostaria de pensar para representar o diálogo é a imagem de nuvens, né? Se a gente imaginar as nuvens, parece uma coisa, parece outra, agora mudou para outra coisa, é exatamente assim o diálogo, que muitas vezes a gente tem algo na nossa cabeça e ao expressarmos, sai completamente diferente, o outro entende de uma outra maneira, e isso pode realmente trazer as tensões nos diálogos, né? E por isso que eu disse assim, a gente precisa sempre, a todo momento, estar acertando o passo, perguntando. Sabe aquela frase, né? Não, não foi isso que eu disse, não foi isso que eu quis dizer, né? Gente, é muito horrível, né? Quando a gente está falando alguma coisa e o outro entende outra. Então, num processo dialógico, perguntar se aquilo que eu entendi foi exatamente o que o outro quis que eu entendesse, é primordial para que o diálogo flua como uma nuvem, né? De uma forma fluida, né? Então, vou colocando aqui algumas considerações sobre o diálogo, que é assim: o diálogo é uma prática relacional, é uma maneira de se relacionar e de estar no mundo. É um estilo de vida, é uma filosofia de vida, é uma escolha de como queremos nos relacionar de uma forma flexível e responsável, né? Dialogar é querer aprender a conhecer o outro e aprender
sobre o outro. Dialogar também é encontrar uma pessoa, um parceiro, que é um parceiro de todos os dias, né? Como se fosse a primeira vez. Então, pensar nisso, a cada encontro, como um encontro único, é primordial para que a gente possa. Vandinha, tá chegando, Wanda Márcia. Vamos dialogar aqui, né? Então, voltando a essa ideia de que o diálogo é estar conversando com os nossos parceiros como se fosse a primeira vez, sempre. E como eu disse, o diálogo não tem dono. Por que eu digo isso, né? É exatamente porque nenhum daqueles que está dialogando pode ter a ideia ou a sequer a intenção de controle, de manipular o diálogo, né? Portanto, a espontaneidade, a honestidade, estar num empenho de curiosidade sobre o outro, né? E naquela postura do não saber, faz do diálogo um lugar sem dono, porque o diálogo é de quem está construindo, né? Como eu disse também, o diálogo sempre é uma dança que precisa estar sempre, precisamos sempre estar acertando o passo, quando ele está em descompasso, né? O diálogo também é construir novas ideias a partir das ideias de cada um, né? É desapegar-se das convicções, porque o diálogo transforma, né? Ele é transformador também. Então, como diz o professor Adalberto Barreto, né? Todas as convicções são prisões, né? Tudo aquilo que nos leva a convicções que jamais podemos abrir mão delas, nos impede abrir novas possibilidades de pensar e de perspectivas e de compreensões também. Como eu disse, né, sobre o anfitrião e o hóspede, o diálogo é um convite, né? Então, eu vou falar aqui sobre algumas atitudes que não são convidativas ao diálogo, que não nos convida, o que nos afasta, né, do diálogo. Então, eu digo assim, a pressa, querer falar rapidamente, né? O apego às convicções, como eu disse, a competição, o desinteresse, a falta de atenção, palavras que fecham os ouvidos, julgamentos e conselhos. São extremamente antidialógicos, né? Porque todas essas posturas fecham os nossos ouvidos. E o que nos convida ao diálogo? Olha só, né? O diálogo, ele requer tempo, paciência e persistência. Tempo, paciência e persistência. Porque assim, nós falamos para sermos compreendidos, não é mesmo? Então, a escutativa aberta e generosa, ela implica em compreender o outro e, como eu disse, aprender sobre o outro. Então, será que a gente pensa que o diálogo precisa de dedicação, de atenção? Eu me lembro que uma vez eu estava conversando, né, com meu marido, tal, e eu falei, olha, ele até me perguntou, tudo bem, tal? Eu falei, olha, não estou muito bem, não. Imediatamente, ele desligou a TV,
e virou o corpo para mim e olhou nos meus olhos. Eu até assustei. Falei, nossa, o que aconteceu, né? Ele falou, eu quero te ouvir. O que acontece? Então, é realmente, né, o diálogo ou aquilo que nos convida ao diálogo tem a ver com essa estar voltado para o outro, dedicado para o outro. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que convida também e faz parte do diálogo, é o silêncio. Eu até fiz um silêncio aqui, né? Conversando com uma cliente, ela me contava sobre suas questões, né? E ela dizendo que com o marido estava tendo muitas conversas escaladas, né? Com muitas discussões e tal, e fomos trabalhando e trabalhando. E quando ela me disse, olha, você sabe que a gente tem conversado e tem aparecido muito silêncio. Eu falo e ele silencia. E eu silencio. E isso, às vezes, angustia algumas pessoas, né? Traz algum tipo de angústia, mas o silêncio, ele também pode representar que o outro absorveu e vai refletir a respeito, ele não vai responder, né? Impulsivamente, reativamente. Então, o quanto o silêncio faz parte do convite também ao diálogo. Assim como, né, a gentileza, a compaixão, a espontaneidade, a honestidade, como eu disse, a curiosidade, o quanto percebermos que o outro tem curiosidade para saber sobre o que a gente está conversando e falando, é um convite para que falemos mais, para que nos abramos mais ainda, né? Uma outra postura muito importante que a Sheila McNamee fala sobre a presença radical. A presença radical é estarmos de corpo e mente, e espírito e alma presentes, né? É quando nós estamos realmente inteiros, integralmente voltados para o diálogo. Eu me lembro de algumas imagens, né? Como, por exemplo, uma vez eu estava num shopping e na mesa tinha a mãe, o pai e uma criança que devia ter seus 3, 4 anos. E essa criança estava assim, de joelhinho na cadeira, olhando assim para os pais, e os dois estavam no celular, né? E essa criança estava assim, buscando olhares também. Então, como é que ficam, né, os contatos, o diálogo olho no olho? Assim como tem uma imagem de uma mãe que está amamentando uma criança e mexendo no celular, né? Então, esse eu acho que é um dos convites ou dos não convites para o diálogo, quando a gente se divide na nossa atenção para estar com o outro. Por isso que o estar com é uma das sensibilidades do diálogo, né? Uma outra, portanto, a escuta, né? Em compreender o outro, a escuta para aprender com o outro e não responder, tem a ver também com aquelas boas maneiras que eu falei sobre quais as palavras que eu vou escolher para estar naquela conversa. O que nasce das minhas palavras? O que nasce, né? É a presença, é o respeito, é o cuidado,
O que as minhas palavras provocam no outro? Provocam uma abertura? Provocam um fechamento? O que elas provocam, né? Porque, sem dúvida nenhuma, o que nos conecta com o outro são os nossos sentimentos. E a nossa escuta, ela é uma escuta integral. E, portanto, tem uma coisa que eu acho bem importante a gente prestar muita atenção, é sobre as nossas intenções do diálogo. Como assim? As nossas intenções, né? A vibração daquilo que a gente vai falar, ela chega primeiro do que as palavras. Ela chega muito primeiro. Então, eu acho que é muito importante, quando a gente vai estabelecer um diálogo, a gente se perguntar, para que eu quero essa conversa? Qual é o objetivo dessa conversa? Eu estava fazendo um treino com o Marcelo, que é meu marido, né? A gente estava falando sobre diálogo, e ele fazendo algumas perguntas para mim, e ele dizendo, e se eu perguntar tal coisa, e a outra coisa? E eu perguntei, mas para que você quer saber isso dessa pessoa? Ele parou e falou assim, é verdade, eu estou perguntando porque eu quero que essa pessoa chegue a tal lugar. Eu quero que ela pense numa coisa que eu estou pensando na minha cabeça. Então, assim, isso é conduzir o diálogo numa perspectiva de controle, né? E é realmente o que não é dialógico, não é colaborativo. E sim pensar, como eu disse, né? No estar com, construir o diálogo com o outro é realmente lindo, porque a gente não sabe, né? A gente sabe até de onde vamos partir, mas não sabe aonde vamos chegar, né? Então, isso é muito, muito importante, muito dialógico, né? Pensando em alguns contextos, como eu disse, né, que o terapeuta colaborativo, ele é o guardião, ele vai criar contextos para diálogos. Eu pensei, na terapia comunitária, como eu disse, é um lugar, é um espaço da fala, é um espaço onde cada um transmite, né, compartilha os seus saberes e os seus saberes das suas próprias histórias como estratégia de vida, o que fez, né, que deu certo e tudo mais. A Cristina, eu sei que é terapeuta comunitária, sabe do que eu estou falando, não sei a Emília, a Wanda, mas assim, uma das coisas que podem orientar o diálogo para que ele flua são os acordos, né? Os acordos que estabelecemos. Por exemplo, na terapia comunitária, eu acho fabulosa, né? Os acordos são, por exemplo, eu gostaria de falar aqui, falar na primeira pessoa, né? Sempre falar de si e nunca do outro, né? Manter o silêncio para que a gente possa ouvir o outro e falar quando houver o silêncio também. Não podemos dar conselhos, esse é um dos acordos também, né? Conselhos e nem julgar o outro. Por quê? O que isso também representa, né? Quando a gente dá conselho, a gente pensa numa relação hierárquica, né? A gente pensa que aquilo que deu certo, e claro que sempre com boas intenções, aquilo que deu certo para mim, eu acho que vai dar certo para o outro. Mas como diz a colaborativa, né? Quem é o expert da própria vida é a própria pessoa.
Então, o que eu acho lindo é que nós oferecemos a experiência, contamos, compartilhamos, e o outro vai acolher da maneira que a pessoa compreendeu, da maneira que a pessoa absorveu aquela experiência, né? Uma outra coisa importante dos acordos da terapia comunitária é que podemos oferecer músicas, piadas, é, poesias. Por que isso? Né? Porque no diálogo nós usamos várias linguagens. E a linguagem da arte é uma linguagem que chega diretamente ao coração, né? Que chega diretamente ao significado. E como diz o professor Adalberto Barreto também, né? As ideias nos separam e os sentimentos nos unem. Então, é aí que vamos construindo, né? A nossa fala, a nossa parceria dialógica e conversacional. Eu acho que é isso. Cris, eu tenho aqui um vídeo que quando nós falamos sobre intenção, né, sobre a arte da palavra, e que o que nós falamos tem um efeito sobre o outro, eu vou tentar passar aqui para a gente, tudo bem? Ótimo. Como uma... Só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu acho que não está aqui a janelinha, viu, gente? Muito, como eu disse, eu não sou muito expert em Você tecnologia, baixou mas mesmo? eu vou contar Ah, tá. a experiência, que vocês Uhum. talvez conheçam, né? Mas é um menininho que está fazendo a experiência, é muito bonitinho, porque é aquela experiência que ele tem duas plantas. Uma das plantas ele fala, vocês conhecem? Eles falam Sim. palavras, né? Eles falam palavras positivas, ele fala, né? Palavras positivas, gentis, e fala com a plantinha, você é muito linda, você quer assistir um filme comigo, e vai conversando com ela. E a outra ele vai falando coisas horríveis, né? Xingando e tudo mais. E é uma experiência de 30 dias, ele vai fazendo isso com a plantinha, né? E aí ele mostra o que acontece com cada uma delas. A planta, a flor, que recebeu boas palavras, está linda, maravilhosa. E a que não recebeu, né, está toda murchinha. E é muito lindo, porque no vídeo ele começa a chorar. Ele fala, nossa, Hum. tadinha dela, né? Ele fica realmente mobilizado pela, pelo que ele realmente viu, né? Que, que provocou, o que provocou na planta, na florzinha, as boas palavras e as más palavras, né? Então, é isso. Eu acho que Muito as bom, Beri. práticas colaborativas, Cris e Emília, Wanda, elas a gente vai aprendendo, né, a dialogar de uma outra maneira e ela serve para qualquer linha terapêutica, né? Porque, como eu disse, é um estar com o outro de uma outra maneira. Eu diria que quando eu fiz essa formação, para mim foi um divisor de águas mesmo, né? Da minha conduta, meu jeito de ser, de estar com o meu cliente. Então, é um convite também que eu faço
né, para conhecer essa prática. E é isso, eu agradeço demais poder falar aqui de algo que é tão apaixonante para mim. Foi ótimo, Deri, muito bom te ouvir, né? Muito bom conhecer um pouco mais dessa prática que realmente te cabe, né? Em qualquer abordagem. Ela até Uhum. parece uma filosofia de vida, né? É dita Muito, como, viu, Cris? É uma sim. filosofia de vida mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Uhum. A palavra que Muito, eu não muito usei interessante. e que você capturou. Que passou o tempo todo, né? Essa, essa questão, né? Dessa construção, seguindo realmente uma filosofia mesmo, né? Então, Sim. foi maravilhoso, muito bom, muito claro, gostei demais. E queria ver se a Wanda e a Emília têm alguma questão ou querem abrir um diálogo com a Deri, né, a partir dessas belas palavras aí que ela nos trouxe. Eu gostei bastante dele, é muito acolhedor, né? É algo que você... E eu gostei muito, assim, de como você apresenta o anfitrião e o hóspede, que isso se dá em qualquer relação, se a gente for pensar, né? Na hora que você recebe a palavra de alguém, na hora que você oferece. Então, eu acho que gostei muito dessa metáfora, não sei se é metáfora, Metáfora. É uma metáfora. metáfora, né? E a outra coisa que também fiquei aqui pensando no ganha-ganha, né? Na colaboração, no laborar, né? Que é o próprio trabalho em ação com o outro, né? Então, é o básico de uma comunidade, seja ela qual for, né? E gostei também de pensar isso, diferenciando do ajudar, que aí já é um outro canal, né? E ser o oposto à competição, né? Uhum. E eu fiquei pensando como é que, numa atividade, eu já tinha ouvido falar do Taos, né? Que é uma associação bastante... ela é grande, né? Assim, ela está no mundo, né? Reunindo Sim. pessoas, né? Como se você teria assim algum exemplo que poderia ajudar para, se é possível isso, minimizar uma competição através do diálogo. Como é que poderia pensar algo disso? É possível? Sim, acho que é exatamente para isso, né, que estamos aí construindo contextos dialógicos, né, Emília? Inclusive, teve na semana passada o congresso do Taos, né? Nós apresentamos o trabalho da terapia comunitária como um contexto colaborativo. Mas respondendo a sua pergunta, né? Por exemplo, eu tenho um trabalho junto com a Valéria Pascoal e a Eliane Reis, né, que a gente até publicou num dos livros de colaborativa, que é assim, construindo um olhar apreciativo entre casais, uma proposta colaborativa. Então, nós montamos, foram 3 sessões com 2 casais que tinham alguns conflitos, e nós construímos, né, uma forma de conversar de maneira que, como nós colocamos, os conflitos, eles vão se dissolvendo. Então, foi muito lindo, né? Nós fizemos, por exemplo, foram 2 casais que eles se apresentaram, depois trocando, né, os casais, depois cada um apresentou o seu parceiro para o grupo. Então, a narrativa, a terapia narrativa nos ajuda,
nessa dissolução da competição, por exemplo, dos conflitos, né? Porque como que é alguém apresentar o meu parceiro de uma forma apreciativa, por exemplo, né? Por exemplo, nesse trabalho, no nosso primeiro encontro, a gente pediu para eles escreverem o problema que eles encontram na relação deles. Qual é o problema? E aí a gente pediu para colocar numa caixinha, e a gente colocou na caixinha, certo? Nós fomos abrir essa caixinha somente no terceiro encontro para que eles pudessem olhar para o problema e perguntar, e se perguntarem se eles viam o problema da mesma forma. Foi muito incrível, né? E aí, ao lerem aquele problema e verem de uma forma diferente, nós pedimos para eles escreverem uma carta para os seus parceiros, escrever mesmo, e nós colocamos no correio. E eles receberam essas cartas, né? Então, Emília, eu acho sim que o diálogo de diferentes formas, não é sempre da mesma forma, por isso que eu acho muito lindo, né? Quando a Harline fala, nós somos arquitetos do diálogo, nós construímos maneiras de dialogar. Então, não sei se eu respondi sua Não, pergunta. respondeu sim, me dá vontade, assim, de até ampliar, né, assim, para outros espaços, por exemplo, em escola, em, Sim, sim, em Emília. asilo, né? É um baita de um trabalho que está aberto, né, assim, para poder expandir. E existe, viu, Emília? É mesmo? Por isso que, assim, uma das sensibilidades para o terapeuta comunitário, quer dizer, o que nos sensibiliza, né? São projetos sociais e comunitários, Entendi. né? Tá. Em escolas, instituições, ONGs. Por isso que eu digo assim, né? Eu acho que dialogar é uma forma de estar no mundo, é uma forma de se relacionar, eu acho que é uma forma de encontrarmos ou tentarmos encontrarmos a paz ou um mundo um pouquinho melhor, porque quando a E gente aí, consegue dialogar, juntando com a comunicação não violenta, né? Porque aí acho que entra totalmente em paralelo, é uma soma, né? soma, é uma soma. Por isso a colaboração, né? Por Uhum. exemplo, a investigação apreciativa é uma outra vertente, uma outra prática que a gente soma, né? E se assemelha muito, né? Por exemplo, quando eu fiz a terapia familiar sistêmica, né? Na PUC, eu nunca vou esquecer, assim, o terapeuta sistêmico é aquele que tem uma malinha cheio de recursos e ele vai usar aquela malinha na hora, o que for preciso, Aham, né? aham, Então é isso, é a gente poder unir, né? Somar, porque todos ganham, né? Por isso que eu claro. disse assim, que qualquer abordagem, qualquer linha psicoterapêutica pode somar essa filosofia de Sim, vida, né? Eu acho que de vida, sabe, Emília? Não é só dentro da nossa prática profissional, isso, né? isso. Legal. Obrigada, gostei muito. Oi, Oi, amor! Eu tenho que falar assim, Emília, Wanda é uma grande amiga minha, uma amiga irmã, né, de muitos anos, que está lá em Fortaleza Ai, que legal. e está nos prestigiando aqui. Obrigada, Puxa, Vandinha. primeiro desculpe ter entrado atrasada, que eu tive um problema aqui de saúde e me enrolei e me atrasei. Mas o pouco que eu vi, eu concordo com a Emília, travou. você é muito didática e muito clara quando fala,
É muito Vande. fácil entender o que você fala. E vocês falaram você e a Emília trouxe aí algumas palavras-chave, conceitos, que eu fiquei aqui pensando, realmente muito filosóficos, né? Uhum. Então, eu imagino que essa, esse recurso da colaborativa, né? Ele não é só um recurso, uma técnica ou algo assim, né? É uma coisa que ela é bem mais profunda, né? E pode alcançar realmente todos os campos, né? Sim. Deveria, deveria, Organizações, né? Sim. deveria penetrar todos os campos, né? Tem muitos Porque trabalhos, viu, Vandinha? eu fiquei pensando aqui, eu que sou mais ligada à área da saúde, né, de hospital, seria incrível, né, se os profissionais da saúde pudessem entender um pouquinho ter esse recurso. Eu acho que eles poderiam até colher muito mais do paciente, né, Sim. e muito melhor, né, dar um diagnóstico muito mais preciso até, né. Que é É o que você está falando, por exemplo, né, Wanda, assim, como que um profissional da saúde, um médico, pode entender o seu paciente como um parceiro, que se é, engaje, né, no tratamento, na conversa. E como seria um médico, por exemplo, entender que quem sabe de si mesmo é o próprio sim. paciente, que ele precisa escutar, né, o paciente, o que ele pensa, o que ele sente, o que acontece com ele na doença dele, né? Antigamente se falava, antigamente, né, que o bom médico era aquele que perguntava, perguntava, ouvia, ouvia, colhia, colhia. Esse poderia dar um diagnóstico, esse conseguia dar um bom diagnóstico, né? Sim, Infelizmente, isso está sendo eliminado e partindo para exames, né? Essas coisas assim. Mas é por isso que eu imaginei assim esse recurso colaborativo penetrando todos os campos, né? é isso mesmo. A Todos gente os podia, você sabe que eu estou aqui assim, é, como se a gente pudesse, não sei, Cris, o que que você pensa, da gente fazer, através da ABRAP, uma oficina, né, aberta, não sei como é que poderíamos fazer isso, você acha que é viável, Deri? Uma Eu acho que oficina, sim, sim, como uma proposta de oferecer, né, assim, esse conhecimento, porque hoje nós estamos conversando aqui, super interessante, a Wanda está trazendo a coisa da saúde, a gente tem essa responsabilidade até social, né, para levar para frente isso e ampliar. Então, sim. me parece que, vamos pensar, Cris, vamos pensar como Ah, seguir com sim, essa proposta e, Deri, você vai comandar o através da, espetáculo. São através da práticas, terapia, através da terapia comunitária, né, Deri, nós já abordamos quase todos os campos, né, as favelas, a Praça da Sé, então, assim, o centro cultural, hospitais, então, assim, são vários espaços que há anos, né, já vêm sendo cobertos por essa prática. Então, sim. realmente é uma prática maravilhosa O que que, tem ganhos assim, né, uhum. enormes. O Então, que vale a eu tô, pena. sim, a gente pode até promover, né, uma roda comunitária, não sei se é isso Sim. que a Emília está dizendo também, porque Uhum. é um contexto, né? Como a gente Uhum. pode promover contextos
conversacionais, como você não falou workshop, você falou outra coisa. Falei workshop. Falou workshop mesmo? Oficina. Que é a mesma coisa, né? Sim, praticamente, Isso. uma oficina dialógica, né? Onde a gente pode promover Isso. espaços conversacionais entre as pessoas que estiverem participando. Na prática. Isso. É isso que você está falando, não é? Exatamente. Uma oficina Exatamente. dialógica. É bem Exatamente. lindo. Isso precisaria ser presencial? Dá para ser online? Não, dá para ser online, sim. Tudo, a gente conseguiu adaptar muitas coisas. Olha, a própria formação, no caso que o Interface, a Marilene, né, Grandesso, que dá a formação de práticas colaborativas, está sendo online. Ok. Todo o curso inteirinho, né? O que a gente está falando aqui, o que eu estou entendendo, é da gente poder ter uma experiência Isso. dialógica, Isso. não é? Isso. Muito bom, muito bom. Inclusive, a Marilene Grandesso, viu, Deri? Ela deixou um recado que ela gostaria muito de estar aqui, te prestigiando, participando, mas que, infelizmente, era horário de atividades clínicas dela, né? Mas que ela, com certeza, vai ver a gravação. Legal, legal. Obrigada, Cris. Obrigada. Muito bom, muito bom. Então, nós só temos a te agradecer, Eu viu, queria Deri? eu só queria fechar, né, com um outro convite, né? Eu queria perguntar assim, agora, depois dessa conversa, se você pudesse escolher um objeto para te representar, se esse objeto seria o mesmo ou se agora você escolheria um outro? Adorei. Se for o mesmo objeto, se a forma que você está olhando para ele, que te represente, é da mesma forma, se ele está do mesmo jeito e se ele diria a você as mesmas coisas sobre você. E se for outro, o que esse objeto conta sobre você agora, depois desse encontro. Muito legal. É isso. Muito legal. Muito bom, viu? Com Tá certeza, né? Para mim, pelo menos, o objeto mudou porque eu mudei, né? Não Então, é? assim, durante todo esse tempo, né? Muitas coisas vêm, muitos diálogos internos, muitas lembranças, e não tem como não mudar, né? Então, muito bom, Deri, O muito diálogo obrigada, viu? transforma todas as partes envolvidas, né? É Isso, e o incrível, silêncio fala, né? Então, ele fica aqui, a totalmente. gente nesse silêncio te ouvindo, mas ao mesmo tempo dialogando com você o tempo todo. Então, Tá bom. sinta-se muito bem-vindas, né, para que a gente possa construir essa oficina aí que a Emília trouxe, né, e que a gente siga com esse trabalho. Você, Wanda, Deri, Emília, eu, né, vamos juntos Maravilha. construir. Obrigada pelo convite mais uma vez, Obrigada. Emília, Cris, Vandinha, obrigada. Você deve estar cansadinha, que eu estou te vendo, sim, cansada, mas obrigada, de verdade. Obrigada a Viu? você. Beijo. Saudade, Wanda, que bom ver você Saudade, aqui. Cris. Meninas, eu só preciso entender como que eu paro de gravar aqui. Então eu Alguém vou pode me fechar. ajudar? Então eu vou fechar, daí o computador ele vai fazer toda a gravação e depois Ah, você só vai salvar nos documentos, aí nos seus documentos. tá bom, e mando para você. Finalizada, aí você encaminha. Isso. Tá bom.
Um Tchau, beijo Obrigada, boa grande. noite, Emília, boa Boa noite. noite, bom descanso. Tchau. Boa noite, Tchau. Deli, até a próxima. Até. Só fechar?